Olá, você nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Olha, eu de volta aqui e desta vez vamos falar sobre direito do consumidor em relação à questão da energia elétrica. Relação ao consumidor com o fornecimento de energia elétrica. E é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com o Dr. Eduardo Rodrigues, ele que é ex-superintendente do Procon Mato Grosso e que tem um conhecimento fantástico sobre esse assunto e vai nos dar muitas dicas. Como que é essa relação consumidor com a energia elétrica? Essa relação, o cidadão tem aí o fornecimento interrompido, tem aí os seus prejuízos. Como fazer, como dar início, doutor Eduardo Rodrigues, numa relação de consumo? Sobre esse assunto de suma importância, que a energia elétrica, ele é um bem essencial, né? Para nós podermos iniciar essa nossa conversa, a gente vai definir, Davi, o que é o consumidor, como que caracteriza essa relação de consumo. A relação de consumo, ela vem especificada lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final, ou seja, é aquela pessoa que adquiriu um produto para o seu próprio consumo, né? Se ela adquiriu um produto e não é para o consumo e é para comercializar, já não caracteriza relação de consumo. Portanto, Davi, está aí o conceito de relação de consumo. Quanto à questão da energia elétrica, esse bem essencial que hoje passou a ser um artigo de luxo, Davi. Um artigo de luxo, por quê? Porque hoje a população mais carente, ela não suporta pagar uma conta de energia tão caro, né? Uma conta de energia hoje que é um absurdo, né? E isso é consequência de vários fatores que envolvem isso, tá? Primeiro, a questão que você mesmo indagou sobre a oscilação da energia. O que fazer? Olha, faltou energia. O que nós devemos fazer? A oscilação da energia queimou um aparelho, um eletrodoméstico meu. O que eu devo fazer? Olha, Davi, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. O serviço prestado, ele tem que ser contínuo. Ele não pode ser interrompido. Então, se há interrupção desse serviço, o consumidor tem que ser previamente avisado dessa interrupção. Tá? Se ele não é avisado e aquele desligamento de energia naquela determinada região causou prejuízo ao consumidor, ele vai ter que ser indenizado, Davi. Isso é o código que está falando. Isso está na lei. Isso não sou eu que estou falando. É a lei que diz que o serviço de energia elétrica ele tem que ser contínuo. Se o serviço não for contínuo e essa descontinuidade do serviço, essa oscilação da energia causar um prejuízo, essa empresa, essa concessionária de energia, ela vai ter que indenizar o consumidor. Agora, o que acontece também, uma outra situação? A variação do preço. De repente, a dona Maria pagava R$80 no consumo da energia elétrica. E de uma hora para outra, a conta dela veio R$380. E a dona Maria, preocupada, vai lá no escritório da Rede Energias e fala assim, é o seguinte, minha conta está errada, eu não vou poder pagar esse valor. E o consumo veio lá em cima e não condiz com a realidade de consumo dela. O que fazer, doutor, nesse caso? Boa pergunta, Davi. Hoje, só para frisar, a empresa de energia elétrica, a concessionária do estado de Mato Grosso, a Energisa, ela é campeã em reclamação nos órgãos de defesa de consumidor, Davi. E o maior número de reclamação que tem é referente ao valor da fatura de energia elétrica. São valores exorbitantes. Então, nesse caso que você apresentou, se uma pessoa ela tem um consumo de energia igualitário, ela vem consumindo ali a média de R$100, R$150, e de repente, do nada, a sua conta passa para R$300, tem alguma coisa errada. Óbvio que tem alguma coisa errada, Davi. Se ela não aumentou nenhum eletrodoméstico na casa, se não houve um aumento na demanda dela, por que a conta aumentou? A conta não poderia aumentar, então isso está errado. Então eu sugiro que essa pessoa pegue a sua média de consumo e procure um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo um juizado, Davi.
até mesmo o juizado, com a conta na mão e faça uma reclamação, porque é obrigação dos órgãos de defesa do consumidor, assim como a justiça, quando a pessoa questionar aquela fatura, o pagamento dela fica suspenso, Davi. A concessionária não pode cobrar aquela fatura enquanto não resolver aquele processo, né? Então, a reclamação, nessa reclamação, ou seja na justiça, ou seja nos órgãos de defesa do consumidor, aquela fatura ficará suspensa a sua cobrança até o término da reclamação, né? Aí, se vê que o consumidor tem razão, essa fatura vai ser cancelada ou ela vai voltar para a média de consumo dela, Davi. Então é isso. O consumidor, ele não pode ficar quieto, ele tem que reclamar. Ele procura os órgãos de defesa do consumidor, procure a justiça. E lembrando, Davi, que no juizado de defesa, essa pessoa não precisa de advogado para discutir até 20 salários mínimos. Ela pode procurar e reduzir a termo. É um direito dela, tá ok? Tem uma outra situação e que tem acontecido muito, doutor Eduardo Rodrigues, nas comunidades rurais. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos que já aconteceram. Assentamento Cabocla em Nossa Senhora do Livramento. Daqui da onde nós estamos gravando esta entrevista, dá em torno de 140 quilômetros. Nós temos aí o assentamento Forquilha do Rio Manso, um dos maiores assentamentos do município de Rosário Oeste. E aí nós temos, por exemplo, o assentamento Gleba Resistência, que está no município de Santo Antônio do Leveger. E aí fica a pergunta, quando falta energia elétrica lá é o Luz para Todos, o que acontece? Dura uma semana, doutor, nesses casos, zona rural, a oscilação que acontece, como é que se deve proceder aí? É da mesma forma, Davi. A zona rural ela tem pouca diferença da zona urbana. É só uma questão de prazo para a própria concessionária reativar. Mas eles não deixam de ser um consumidor e a concessionária é obrigada a informar se ela vai dar uma manutenção na rede, informar antecipadamente aquela região que faltará energia. Seja por qual meio de comunicação, seja por rádio, seja pessoalmente, mas ela é obrigada a dar essa informação prévia. Agora, em caso de faltar energia e ficar 3, 4, 5 dias sem energia e esse pessoal obteve um prejuízo em decorrência disso, eles também têm que reclamar. Eles têm que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor ou na própria justiça, conforme eu disse anteriormente, tá? É um direito deles. A energia não pode faltar. Você entendeu? Salvo para fazer alguma manutenção com aviso prévio. Ainda mais se houver ainda, Davi, uma oscilação nessa energia. Se houver uma oscilação e essa oscilação causar prejuízo, essa concessionária ela é obrigada a reparar esse dano do consumidor. Ela é obrigada a reparar esse dano. Portanto, Davi, fica a dica aí. Você, consumidor, seja da zona urbana, seja da zona rural, reclame, busque os seus direitos, não deixe barato. Portanto, foi um prazer muito grande. Eu conversei com o doutor Eduardo Rodrigues, ex-superintendente do Procon Mato Grosso, advogado, e foi um prazer imenso em tê-lo participando com a gente aqui no canal Toque de Alerta com Davi de Paula. E aqui no finalzinho eu quero falar para você que está acompanhando aqui, para você se inscrever aqui no nosso canal. Você se inscreva no canal, aí tem um sininho bem do lado, você clica, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação dizendo, ó, vídeo novo. Grande abraço, prazer sempre tê-lo assistindo, acompanhando o nosso trabalho.